Você está gostando dos nossos contos? Eu sei que está, já está gozando, né? Que delícia! Agora senta, relaxa e curta essa próxima história que está incrível. Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos. Os nomes foram trocados, para manter o sigilo. Mas o que aconteceu foi de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. E comenta, o que você faria no lugar dela? Quer ouvir antes de todo mundo? O link do grupo tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes. E se quiser apoiar esse projeto proibido, vira membro. Tem conteúdo extra e acesso sem censura. Agora ajeita a postura, porque a história de hoje vai te fazer esquecer que tem alguém assistindo por perto. O som do martelo era quase ritmado. 3 batidas. Silêncio. 2 batidas. Um grunhido abafado. Eu ficava ali, parada na cozinha, fingindo cortar legumes que não iriam para panela nenhuma. O sol das 10 atravessava as venezianas e riscava a parede como uma cicatriz de luz. Ele trabalhava no muro dos fundos. Camisa velha, jeans puídos. A barra do calção suja de cimento. Ombros largos demais para aquele espaço apertado entre as paredes. O suor escorria da nuca dele, desenhando um caminho lento pelas costas. A camisa colava no corpo como um aviso. Aqui tem carne, calor, movimento. Eu devia estar limpando a casa. Era o que eu dizia quando perguntavam. Mas eu estava observando. Respiração presa. A primeira vez que ele virou o rosto e me viu, eu senti como se tivesse sido flagrada nua. Meu corpo inteiro endureceu. Não pelo susto, mas por outra coisa. Mais funda. Mais grave. Um olhar direto, sem pudor. Como se soubesse. Como se me visse antes de eu mesma. Você quer ver como vai ficar a parte de trás? Ele perguntou. A voz grossa, com um timbre que raspava por dentro do ouvido. Eu hesitei. O pano molhado escorrendo entre meus dedos. Eu podia dizer não. Podia. Mas segui ele. O corredor era estreito. As paredes abafavam o som dos pássaros. Tudo ali parecia suspenso. Ele andava devagar. As costas dele têm uma linguagem. E eu aprendi a lê-la em silêncio. Lá atrás, o quintal parecia outro lugar. Mais quente. Mais cru. Tinha cheiro de pedra, ferro e suor. A obra não tinha nada de especial. Mas ele tinha. Ele olhou para mim de novo, com o sol bem no rosto, e disse: aqui, se quiser entrar, tem que tirar o chinelo. O cimento ainda tá fresco. Tirar o chinelo. Como quem tira uma proteção. Obedeci. Os pés no chão gelado. A sensação exata de vulnerabilidade. Ele ficou parado, me olhando, a uns 3 metros de distância. O vento mexeu a camiseta dele, deixando entrever um pedaço do abdômen. Era só pele. Mas meu corpo reagiu como se fosse muito mais. Nunca pensei que você fosse curiosa. A frase entrou como um dedo por debaixo da roupa. Eu não sou. Ele sorriu. Devagar, com a boca meio torta. A barba por fazer deixava ele com um ar de desleixo estudado. Sabe aquele tipo de homem que não tenta parecer desejável? Pois é. Só que isso é exatamente o que faz ele ser. A gente nunca é o que diz que é. A voz dele chegou perto antes do corpo. Eu senti primeiro no estômago. Depois nas pernas. Não teve toque. Não teve insinuação direta. Teve apenas isso, a certeza de que ele sabia. Sabia que eu estava acesa. Sabia que eu estava suando por dentro. E foi então que ele fez. Algo pequeno. Só um gesto. Ele pegou minha mão. A palma. Virou devagar. E passou o dedo pelo centro. Como quem estuda uma textura. Como quem procura um segredo. Você tem mão de quem guarda muito. Ele disse. Eu podia puxar a mão. Eu podia dar risada. Mas eu só fiquei ali. Muda. Ardendo. Silêncio comprimido. Foi só isso. Mas não foi pouco. Voltei para a cozinha com as pernas bambas. O peito latejando. A sensação do dedo dele ainda na minha palma. Como se tivesse me marcado. O resto do dia passou como um sonho ruim interrompido. Me peguei cheirando a camiseta que usei. Sentindo o cheiro do cimento grudado na barra. Eu não contei para ninguém. Nem para mim.
Mas aquela noite, quando fechei os olhos, senti o dedo dele. De novo. No mesmo lugar. E dormi com a palma virada para cima. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. Na manhã seguinte, acordei com um som molhado, rasgado, como se algo estivesse sendo esfregado contra o concreto. Mas não era isso. Era ele, assoviando. Um som grave, melódico, carregado de um certo deboche. Como se o mundo fosse pequeno demais para ele se importar. Como se aquilo tudo, a casa, a obra, eu, fosse um teatro onde ele sabia exatamente o papel que estava encenando. Fui até a janela. Ele estava abaixado, de costas. A camisa levantada, deixando à mostra a pele suada das costas. Tinha um risco de sujeira ali, bem na curva da cintura. A calça um pouco baixa demais. Aquela pele era cor de perigo. Eu apertei os olhos. E mordi o lábio. Era só um homem trabalhando. Mas não era. A mão dele se movia com firmeza. O cimento deslizava como manteiga sob a espátula. Era sensual. Involuntário. E aquilo me deixava mais desarmada ainda. Dormiu bem? Ele gritou, sem se virar. Meu corpo congelou. Como ele sabia que eu estava ali? Dormi. E você? Ele se levantou devagar. Estalou os ombros. O pescoço. E virou só o rosto. O olhar por cima do ombro. Lento. Quente. Sonhei com você. A frase veio como um tapa nas coxas. Duvido. Respondi, tentando rir. Eu não sonho com o que não quero. Ele disse, sério. E tem coisa que a gente quer sem admitir. Ele limpou as mãos numa toalha encardida. Caminhou até a porta de serviço. Parou ali. Perto demais. Tem café? Perguntou, sem pedir. Eu abri. Sem pensar. Ele entrou. O cheiro dele chegou primeiro. Cimento, suor seco, sabonete velho. A presença encheu a cozinha. A camisa estava grudada. Eu via os contornos. O peito subindo devagar com a respiração. Os mamilos endurecidos sob o tecido. Fiz o café em silêncio. Mas ele falava. Sobre nada. Sobre tudo. As palavras escorriam da boca dele como mel morno. Quando entreguei a xícara, ele encostou os dedos nos meus. Tá quente. Avisei. Eu gosto quente. Ele respondeu, sem tirar os olhos de mim. Bebi meu próprio café de um gole só, tentando engolir a vontade de fazer alguma besteira. A vontade de passar a língua naquela gota de suor que escorria no maxilar dele. Ele se encostou na pia, me encarando. Cuidado. Com quê? Com esse jeito que você me olha. Parece que tá pedindo alguma coisa. Eu não pedi nada. Ele bebeu mais um gole. Devagar. A língua dele passou no lábio inferior. Ainda. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. Não foi o toque, nem o olhar. Foi o silêncio. Ele passou por mim no corredor, com os olhos baixos. O cheiro dele ficou no ar como um sussurro que a gente não entende, mas quer ouvir de novo. E de novo. Eu segui o cheiro. O instinto. A curiosidade que ele dizia que eu tinha. Na área de serviço, a camiseta dele estava pendurada. Molhada. Pesada. O tecido velho deixava ver o contorno exato do peito, do abdômen, das costas largas. Eu toquei sem pensar. O tecido frio. E o calor que subiu em mim foi instantâneo. Tá cheirando minha roupa agora? A voz veio de trás. Eu congelei. O pano ainda entre os dedos. Não era por isso. Claro que não. Ele se aproximou. Devagar. Como um predador que não precisa correr. Porque a presa já está entregue. Me diz uma coisa. O quê? Que parte do seu corpo fica mais quente quando eu chego perto? Engoli seco. A pergunta era cruel. Porque eu sabia a resposta. A parte interna das coxas. Ele se aproximou mais. Não encostou. Mas o ar entre nós ficou mais denso. Como se o oxigênio tivesse virado vapor. Eu gosto desse jeito que você respira quando tá tentando parecer indiferente. Eu não. Gosta. Ele interrompeu. E eu também. Ele me entregou a camiseta. E nossos dedos se tocaram. Mas foi mais que toque. Foi um estalo. Pode guardar para você. Se quiser. Não posso. Então guarda em segredo. E saiu.
Deixou a camiseta. E uma temperatura nova no ar. Ela não viu. Mas ele viu, tudo. Choveu naquela tarde. Mas não foi a chuva que lavou meu corpo. Fui pro banho como quem tenta apagar um erro. A água quente batendo nas costas, escorrendo entre os seios, escavando meu umbigo. A camisola molhada, colada no corpo, como segunda pele de arrependimento e desejo. Eu me olhei no espelho, ainda com vapor. Os cabelos colados na testa. A boca entreaberta. Parecia outra mulher. Ou talvez fosse eu mesma. Sem disfarce. Do lado de fora, ele ainda trabalhava. Mesmo com a chuva. A camiseta molhada, grudada no peito. E o som dos passos pesados na terra encharcada me deixava em transe. Cada pegada dele parecia afundar dentro de mim. O vidro embaçado embaçava também minha noção de certo e errado. Naquela noite, ele bateu na porta. Não a da frente. A dos fundos. Uma batida seca. E outra. Como se soubesse o tempo exato entre o medo e o desejo. Abri. Ele estava sem camisa. O cabelo molhado. A pele brilhando como bronze sob tempestade. Tava chovendo. Ele disse. Eu vi. Posso deixar minhas coisas aqui dentro para secar? Assenti. Sem voz. Ele entrou. Com a naturalidade de quem conhece o terreno. E foi até o varal improvisado na área. Tirou a camisa encharcada. Tirou também a toalha da mochila. Começou a se secar ali mesmo. Na minha frente. O pano roçava o peito, o pescoço, descia pela barriga. E ele não me olhava. Mas sabia que eu olhava. Sabia que eu estava em combustão. Tem algo em você que não deixa a gente escapar. Eu não fiz nada. Ele me encarou. De novo. Aqueles olhos de cinza e barro. Exatamente. O silêncio entre a frase e o gesto durou uma eternidade. Mas então, ele passou por mim. Devagar. E quando passou, o ombro dele encostou no meu. Um toque sem culpa. Mas cheio de pressão. Como se empurrasse uma porta que já estava entreaberta. Na hora de sair, ele virou e disse. Se quiser, olha no espelho agora. Por quê? Porque você não é mais a mesma de antes da chuva. Mas o que ele deixou pendurado no varal ainda pingava na minha garganta. Naquela madrugada, eu acordei com o corpo pulsando. Não sei se foi sonho, ou se era apenas a memória da pele dele raspando no meu ombro. Mas eu acordei molhada. Molhada de medo. Molhada de vontade. Levantei sem pensar. Fui até a cozinha. Pisei no mesmo lugar onde ele tinha parado. Onde o corpo dele secou. O ar ali ainda parecia quente. Ainda tinha o cheiro dele. Misturado com chuva, cimento e pecado. Abri a gaveta. Aquela que ele sempre mexia quando procurava alguma ferramenta. Lá dentro, um papel. Dobrado. Com meu nome escrito. Reconheci a letra dele. Se você quiser que eu pare, é só dizer. Mas tem um jeito de me calar que é mais eficaz. Dobrei o papel de novo. Coloquei de volta. E fechei a gaveta com as mãos trêmulas. No dia seguinte, ele não veio. A obra ficou em silêncio. Sem barulho de martelo. Sem cheiro de suor. Sem olhar queimando. A casa parecia um quarto sem ar. No outro dia, ele também não veio. Na noite seguinte, fui até a obra. Sozinha. Com a desculpa de olhar o que estava sendo feito. Lá, encontrei um bilhete colado na parede recém-erguida. Desculpa. Mas olhar você estava me matando aos poucos. Naquela noite, eu chorei. Não era amor. Era saudade de um perigo que fazia o coração bater mais forte do que devia. Na manhã seguinte, ele apareceu. Sem avisar. Com uma sacola na mão. E um olhar de quem sabia que estava prestes a fazer algo errado demais para voltar atrás. Trouxe uns acabamentos. Mas posso voltar depois, se preferir. Não. Fica. Ele ficou. Entrou. E não falou mais nada. A gente se olhou na cozinha. Parados. Em pé. Como dois animais que sabem que o cio está no ar, mas estão decidindo quem vai atacar primeiro. Ele se aproximou. Eu não recuei. Nossos narizes quase se tocaram. Ainda quer que eu pare? Balancei a cabeça. Não. Ele passou os dedos pela minha cintura. Subiu devagar pelas costelas. Até o meio das minhas costas. E ali ficou.
sem puxar, sem empurrar, apenas estando. Se você já se sentiu assim, comenta, eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Mas ele ainda não tinha tocado meus lábios. E já era tarde demais. O toque veio no dia seguinte. Mas não na pele, na madeira. Ele passou por mim, subindo as escadas com uma caixa de ferramentas. Os degraus rangiam. O corpo dele curvado. E a mão segurando firme o corrimão. Aquela mão. A mesma que me segurou pela cintura. A mesma que desenhou linhas invisíveis no meio das minhas costas. Passei os dedos no mesmo corrimão, segundos depois. A madeira estava quente. Como se tivesse absorvido o calor dele. Como se fosse pele. Ele entrou no quarto de cima. Disse que ia revisar umas tomadas. Que precisava de luz natural. Mas a luz vinha dele. Eu subi. Devagar. O coração batendo no lugar errado. Parei na porta. Ele estava agachado. De costas. A camiseta levantada. De novo aquela visão. Pele, suor, curva da cintura. Entra. Eu ouvi você. Entrei. Fecha a porta, por favor. Fechei. Me passa a fita isolante? Eu passei. Mas encostei os dedos nos dele mais do que devia. Mais do que era preciso. Ele olhou. Baixo. Lento. Se você encostar mais uma vez, eu vou devolver o toque. Dei um passo atrás. Mas sorri. Não era desafio. Era convite. Ele se levantou. Passou a mão no cabelo. Suado. Brilhando. Por que você não me empurra? Porque eu não quero. Então para de fingir que quer resistir. A frase ficou no ar. Como uma faísca. Eu fechei os olhos. Senti ele se aproximando. O calor. O cheiro. A intenção. Mas ele não me beijou. Encostou a testa na minha. A respiração dele quente. Funda. Ainda dá tempo de recuar. E se eu não quiser? Então eu vou te mostrar o que você já sabe. Mas a forma como ele me segurou pela nuca foi mais fundo que um beijo. A casa estava vazia. Mas o corpo, cheio demais. Ele veio cedo. Não bateu. Não chamou. Abriu a porta dos fundos como quem abre o próprio destino. Subiu as escadas sem olhar para trás. Eu já esperava. Ele me encontrou no quarto. Sentada na beira da cama. A camisola curta demais, a pele quente demais. E os olhos, famintos. Mas não por ele. Por mim. Pela mulher que ele fazia nascer. Não falamos nada. Ele se aproximou. Tirou a camiseta sem pressa. O som do tecido esfregando no peito. O cheiro de obra, de sol, de desejo contido. Eu me levantei. As pernas fracas, mas decididas. Quando ele encostou a palma na minha cintura, eu soube. O fim estava ali. E não tinha volta. O toque veio como um mergulho. Mão na nuca. Beijo quente. Fundo. Sem delicadeza. Ele me deitou na cama com uma firmeza que não doeu. Ardeu. O corpo dele sobre o meu. O jeans roçando entre minhas coxas. E a camisola subindo, como quem sabe o caminho. Nada explícito. Mas tudo sentido. Cada suspiro. Cada pressão. Cada pausa entre um gesto e outro. A respiração dele no meu ouvido. Agora você sabe. Sim, sabia. Depois, o silêncio. A casa escura. O corpo cansado. E mais vivo do que nunca. Ele se vestiu sem dizer nada. Antes de sair, olhou para trás. E disse: eu voltei para casa. Mas você nunca saiu de mim. Fiquei ali. Na mesma cama. Com o cheiro dele preso no travesseiro. Com a memória latejando nas coxas. E o coração sangrando em silêncio. Eu voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente, você teria coragem? Compartilhe, manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se, aqui, cada segredo tem voz. Teaser do próximo caso. Agora é com você. Se você chegou até aqui com a respiração pesada. Se o teu peito vibrou. Se você leu com a mão entre as pernas. Comenta agora. Leva eu também. Quero ser fodida assim. Vem me buscar. Se esse vídeo te rasgou por dentro.
Se você goza com palavras e não tem medo do tesão escrito, compartilha com alguém que precisa ler isso. Ou comenta. Ou continua se fingindo de puro, enquanto se masturba escondido no quarto. A escolha é tua. Mas ele sempre volta.